Oi, gente boa do canal, tudo bem contigo? Tudo massa? Hoje vamos bater de Prefeitura de Salvador. Concurso agora 2019. A banca é a Fundação Getúlio Vargas. Faremos aqui um estudo tranquilo, comentando várias questões. E você vai ver que é bastante tranquilo esse concurso. Antes de começarmos, aquela sacadinha básica, né? Olha esse canal aqui, é o Rogerzito Pescador. E é um camarada brother, cara. O canal dele está começando agora aqui, está com 75 inscritos. Eu fiz um vídeo com ele na pescaria, aqui eu vou botar várias coisas, minhas pescarias, do mato e tal. Vou fazer com ele, até o canal dele pegar uma forcinha. Então, se você puder se inscrever, poxa, não custa nada, passa lá, inscreva-se. Eu vou deixar o link aí embaixo para você. Passa lá e dá uma forcinha pro cara. E esse aqui é o nosso. Quase 88 mil em busca dos 100 mil. Bacana? Então vamos lá dar uma estudada para a Prefeitura de Salvador. Texto. Não faltou só espinafre. A crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos. Mostrou também danos morais. Aconteceu no mercadinho de bairro em São Paulo. A dona, diligente, havia conseguido algumas verduras e avisou a clientela. Formaram-se uma pequena fila e uma grande discussão. Uma senhora havia arrematado todos os 10 maços de espinafre. No caixa, outras freguesas perguntaram se ela tinha restaurante. Não tinha. Observaram que a verdura acabaria estragada. Ela explicou que ia cozinhar e congelar. Então foram ao ponto. Caramba, havia outras pessoas na fila. Ela não poderia levar só o que consumiria de imediato? Não, estou pagando e cheguei primeiro, foi a resposta. Compras exageradas nos supermercados, estoques domésticos, filas nervosas nos postos de combustível, teve muito comportamento na base de cada um por si. Cabem nessa categoria as greves e manifestações oportunistas. Governo cedendo. Também vou buscar o meu. Tal foi o comportamento de muita gente. A fonte, Carlos Alberto Sardenberg. No Globo, esse camarada aqui é um comentarista de economia do jornal o Globo, o último jornal que passa à noite. Questão número 1. A dona, diligente, havia conseguido algumas verduras e avisou a clientela. Dentre as formas de reescrever um segmento desse trecho, assinale a que está gramaticalmente incorreta. Então, eu tenho que descobrir a alternativa incorreta. Letra A. Avisou a clientela de que havia conseguido verduras. Letra B. Avisou a clientela que havia conseguido verduras. Letra C. Avisou a clientela de que havia conseguido verduras. Letra D. Avisou a clientela ter conseguido verduras. E letra E. Avisou a clientela de ter conseguido verduras. Observe que algumas respostas, algumas letras aqui são parecidas, se não idênticas. O que vai pegar mais é esse lance aqui, ó. O uso do acento grave indicativo de crase. Então vamos botar isso aqui, eu faço sempre isso nos vídeos. O que é a crase? A crase é uma preposição a mais um artigo definido feminino a. A crase é representada pelo acento grave. Então, a gente fala assim, acento grave, indicativo de crase. E ainda falo assim também, olha, qual é o acento da crase? É esse daqui, ó. Esse é o acento
grave. Qual é o contrário do acento grave? É esse aqui, chamado de acento agudo. Só para recordar mesmo. E aí, como é que a gente vai resolver essa primeira questão? Essa questão, ela exige regência. Vamos observar o verbo avisar. Deixa eu pegar esse primeiro verbo aqui. Quem avisa, avisa algo a alguém. Então, quando eu falo assim, né, quando eu falo sobre regência do verbo avisar, eu descubro que o verbo avisar é bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo? Apresenta duas transitividades. Quais são? Transitividade direta e transitividade indireta. Vamos falar mais? A transitividade direta é um objeto direto. A transitividade indireta é um objeto indireto. Notemos que o verbo bitransitivo, ele apresenta um objeto direto e um objeto indireto. O verbo bitransitivo, ele não pode ter dois objetos diretos. Embora seja bi, né, de dois, olha aqui, ele não pode ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Então, essa número 1 aqui está propondo o seguinte: assinale a alternativa gramaticalmente incorreta, ou assinale a alternativa em que o verbo avisar teve uma transitividade incorreta. Vamos ler a letra A. Presta atenção. Essa banca é uma banca muito tranquila. Ela exige apenas atenção. Quando eu descubro que a questão manda para regência, né, eu vou deixar isso aqui, ó, na tela, tá? Quando eu descubro que a questão manda para regência, eu já vou logo procurando a regência do verbo. A regência quer dizer que ele exige uma preposição ou não. Se ele exige uma preposição, ele é transitivo indireto. Se ele exige também um complemento que não tem preposição, é objeto direto. Olha aqui, objeto direto sem preposição. Objeto indireto com preposição. Avisou a quem? A clientela. Esse a aqui, ele é a união de uma preposição mais um artigo definido feminino. Então, avisou a quem? Eu tenho aqui um objeto indireto. Obviamente, após o objeto indireto, como o verbo é bitransitivo, eu deveria ter um objeto direto. E eu não tenho um objeto direto. Você sabe por quê? Porque começa com preposição, olha. Então, na letra A, eu tenho dois objetos indiretos para um verbo bitransitivo. E isso não pode. Eu deveria ter um objeto direto mais um objeto indireto. Ou um objeto indireto mais um objeto direto. Então, a incorreta é a letra A, porque eu tenho dois objetos indiretos para um mesmo verbo que é bitransitivo, que é o verbo avisar. Já a letra B, avisou a quem? A clientela. Eu tenho um objeto indireto que havia conseguido verduras, objeto direto. Avisou a clientela, eu tenho o objeto direto aqui,
E o objeto indireto aqui. Avisou a clientela, objeto indireto aqui, objeto direto aqui. Olha como é que a coisa é lógica. Letra E, avisou a clientela aqui, objeto direto, a clientela, de ter conseguido verduras, objeto indireto. Como que eu sei que é objeto indireto? Quando eu tenho a preposição. No caso aqui foi o a, neste caso aqui foi o de, e neste caso aqui foi o de. Essas foram as preposições. Aqui rolou o acento grave, indicativo de crase, porque houve a união de uma preposição mais um artigo definido feminino. Número 1, ficou a letra A. Gente boa, na questão 1, eu deixei uma letrinha para trás aqui, ó, a letra B. Até coloquei na tela aqui um aviso, tá? Vai aparecer um aviso aqui. Desculpe-me. Vamos agora à questão 2. Uma frase de Francis Bacon aparece em língua portuguesa da seguinte forma: só se pode vencer a natureza obedecendo-a. E aí tem, né, a citação à fonte. A frase mostra alguns problemas de norma culta que, consertados, fariam a mesma frase ficar de forma mais adequada do seguinte modo. Dá para perceber o que nessa questão 2? Atenção para esse verbo aqui, olha. O verbo obedecer e o verbo desobedecer são sempre transitivos indiretos, ou seja, eles exigem uma preposição. A preposição a. Com um detalhe, quando eu falo que exige a preposição, eu falo que ele rege a preposição. Também um caso de regência verbal. Quando eu trabalho com verbo, regência verbal. Quando eu trabalho com nome, regência nominal. Agora eu tenho a seguinte proposta. Se obedecer a alguém, esse a alguém é preposição, né? Quando eu olho para a questão, eu sou atraído por isso aqui, ó. Porque o lhe significa a ele ou a ela. Só se pode vencer a natureza obedecendo-lhe. Porém, eu só vou usar o lhe quando o complemento for uma pessoa. Quando o complemento for uma coisa, eu vou usar a ele ou a ela. Olha que louco! Só se pode vencer a natureza obedecendo a ela. Essa é a resposta. Por quê? O verbo obedecer, ele rege uma preposição. Quando eu falo obedecer a alguém, eu falo obedecendo-lhe. Porém, esse lhe aqui, ele completa o sentido do verbo, ele rege o verbo que se refere a uma pessoa. E neste caso, eu não estou trabalhando com a pessoa, estou trabalhando com uma coisa, que é a natureza. Louco isso, né? Só se pode vencer a natureza obedecendo a ela. Jogadíssima da Fundação Getúlio Vargas, adoro essa banca, porque é uma banca muito gostosa para se pensar a língua portuguesa, né? Para se analisar a gramática. Número 2, ficou a letra E. Número 3, eu tenho aqui uma charge, um desenho. Espero que esteja legível aí para você, porque se eu aumentar o tamanho dessa charge aqui, ó, isso aqui estoura, tá vendo? Esses dizeres aqui estouram. Então vamos ler aqui. Tem uma pessoa aqui na posição de oração, de reflexão, pensando assim: ai, Jesus, me ajuda, Senhor. Aí, ao lado direito, ah, Senhor, já estou orando há meses, manda logo ela aceitar meu convite.
e aqui embaixo o que é amor. Pequenininho aqui eu tenho a fonte. Número 3. Assinale a opção em que o segmento verbal, olha, segmento verbal, muita atenção com esses troços, da charge não apresenta problemas de norma padrão. Olha só, que doido. Letra A. Ai, Jesus. Esse aqui está errado. Sabe por quê? Jesus é um vocativo. E para ter vocativo, eu deveria ter o que aqui? Vírgula. Então seria assim: ai, Jesus. Letra B. Esse aqui também está errado. Porque como eu não tenho nada que atrai o me, olha, me ajuda, eu não posso, após a pontuação, que é a vírgula, começar com uma próclise. Aqui deveria ser ênclise. Então é ajuda-me. Na letra C, mesma coisa da letra A. O Senhor é um vocativo. Então deveria ficar assim: a Senhor. Além desse Senhor, o correto não seria ser a Senhor, seria a Senhor. Letra D, há meses. Ora, quando eu uso o verbo haver ao lado de uma descrição de tempo, uma colocação de tempo, eu falo sobre tempo decorrido. Me dá um sinônimo de decorrido? Eu tenho o tempo passado. Me dá um sinônimo de passado? Eu tenho o tempo pretérito. Então, esse aqui está correto. Há meses. Olha, já estou orando faz tempo, ou seja, há meses, indicando tempo passado. E manda logo ela, também está errado. O correto seria mande-a, vírgula, logo. Quem manda, manda alguém. Mandou quem? Ela. Mande-a logo. Esse ela aqui é um pronome pessoal do caso reto, que só pode funcionar como sujeito. Então, eu tenho que passar para um pronome pessoal do caso oblíquo. Número 3 ficou a letra D, corretíssima. E aí, ao lado, nós temos as devidas explicações. 3D. 4. Assinale a opção que indica as palavras da charge que mostram variação popular de pronúncia. Então, eu tenho variação popular de pronúncia, sublinhar esse lance. Vamos lá. Se eu tenho variação de pronúncia, se é pronúncia, eu tenho que falar. Ai, eu tenho outro jeito de pronunciar. Ai. Não. O senhor tem outro jeito de pronunciar? Tem. Senhor. Mas não pode ser a letra A por causa desse ai. Então, eu já vou eliminar. Senhor pode ser senhor, correto. Mas eu tenho outra pronúncia para A? Não tem. Letra C. Senhor, eu posso falar senhor. E tô, eu posso falar estou. Pronúncia diferente. Ficou a letra C. Letra D. Tô, eu posso falar que é estou. Agora, manda, eu não posso falar mandar, porque senão eu vou para o infinitivo. E aqui, olha, está na voz imperativa.
está no modo imperativo. Manda tu. Eu mando, tu mandas, ele manda. Nós mandamos, vós mandais, eles mandam. Eu tiro o S, manda tu. Manda logo ela. Então, esse caso aqui vai perder por causa do manda. Eu não posso usar esse manda. Eu não posso trocar pelo mandar. E da mesma forma eu vou fazer a letra E. Manda, eu deveria colocar mandar e não vai caber. E eu tenho outra pronúncia para ela? Ela. Tenho não. Só tem essa pronúncia mesmo. Então, ficou a letra C, onde senhor eu posso falar senhor e tô eu posso falar estou, concordando com o texto. Tá? Muita atenção com esse manda aqui, quando ele remete ao infinitivo. O que é infinitivo? Vamos botar aqui. É a forma pura do verbo, ou seja, o verbo sem flexão ou conjugação. Geralmente ele se apresenta com a última letra em R. Vender, olha, chamar, mandar. Bacana? Então, número 4, ficou a letra C. Número 5. Assinale a opção em que a frase do texto mostra um exemplo de voz passiva verbal. Olha aqui. Voz passiva verbal, fácil. Para nós fazermos a voz passiva verbal, se está na voz passiva, eu preciso, para início de conversa, de um verbo auxiliar, mais um verbo no particípio. Eu chamo esse verbo de verbo significativo. O verbo auxiliar, vamos botar aqui também, ele indica o tempo da ação. E o verbo significativo, que deve estar no particípio, né? Ele indica a ação. Vamos lá. O casamento foi a maneira que a humanidade encontrou de propagar a espécie sem causar falatório na vizinhança. Sem uma análise profunda dessas propostas, eu estou em busca de um verbo auxiliar, mais um verbo significativo que está no particípio. Então não é a letra A. Tranquilo isso, né, cara? Tranquilíssimo. Aqui, ó, foi a maneira, eu só tenho um verbo aqui. Encontrou de propagar, eu também deveria ter um verbo auxiliar, mas eu não vou ter, eu vou ter encontrar e propagar. Causar, tá vendo? Vamos fazer os outros. As tradições matrimoniais se transformaram através dos tempos e variam de cultura para cultura. Também não é. Letra C. O macho escolhia uma fêmea, batia com o tacape na sua cabeça e a arrastava para a sua caverna. Tem um texto para essa questão, tá? Mas dá para a gente resolvê-la sem problemas. Letra D. Essa letra C também não é. Então, vou marcar essas duas aqui, que não constituem uma voz passiva. Ah, mas você não vai explicar mais, não? Vou. Daqui um pouquinho, quer ver? Letra D. Em certas sociedades primitivas, o tempo gasto nas preliminares do casamento, que era a corte, o namoro, o noivado, etc., era abreviado. Ah, que bacana! Verbo ser, mais o verbo abreviar. Eu tenho aqui uma locução verbal utilizada na formação da voz passiva analítica, que é o verbo ser,
ou o verbo haver, ou o verbo ter, mais um verbo no particípio. Bacana? Tranquilíssima? Então ficou a letra D. E a letra E vai dançar também. Quando ela estivesse distraída, bater com o tacape na sua cabeça e arrastá-la para a caverna. Também não bateu. Resolvi essa questão quando eu percebi que pedia uma voz passiva verbal. É uma voz passiva analítica, formada por verbo auxiliar, que está aqui, ó, que indica tempo, era, passado. Ok? E um verbo significativo, que indica ação, abreviar. Número 5, letra D. Número 6. O macho escolhia uma fêmea, batia com um tacape na sua cabeça e a arrastava para a sua caverna. Assinale a opção que apresenta o problema de construção dessa frase no texto. Olha aqui. O problema de construção, ou seja, montei algo aqui que deu problema. Eu montei algo aqui que deu problema não para quem escreveu, mas quem leu. Eu vou ler isso daqui e vou ficar com uma dúvida diante daquilo que foi escrito. O macho escolhia uma fêmea, batia com um tacape na sua cabeça. Olha aqui. Na cabeça de quem? Na cabeça dele mesmo? O macho escolhia uma fêmea e batia na sua cabeça. Na cabeça de quem? Na dele ou na dela? Porque a cabeça é feminino. Então o sua concorda. O macho tem cabeça, a fêmea tem cabeça. Então isso aqui é uma ambiguidade, correto? Esse sua daqui e esse sua daqui, eles criam uma ambiguidade. Eu não sei a quem pertence essa cabeça, ou de quem essa cabeça. Então ficou a letra B. Esses erros de construção somente são percebidos durante a leitura. Por isso eu sugiro que quando rolar um lance desse aqui, você faça a leitura daquilo que foi sugerido. Número 6, letra B. Número 7. O macho escolhia uma fêmea, batia com o tacape na sua cabeça e a arrastava para a sua caverna. Outro trecho. Mordiscar a sua orelha e só então, quando ela estivesse distraída, bater com o tacape na sua cabeça e arrastá-la para a caverna. Nesses dois segmentos do texto, vemos duas formas diferentes do mesmo pronome pessoal. Assinale a opção em que a forma do pronome pessoal empregado está incorreta. Vamos ver agora qual que está incorreta. Qual o pronome pessoal? Se ele for pronome pessoal do caso reto, ele é representado por eu, tu, ele, nós, vós, eles. 3 pessoas para o singular, 3 pessoas para o plural. Além disso, os pronomes pessoais do caso reto só podem ser utilizados como sujeito. Se eu tenho pronomes pessoais do caso oblíquo, mit, sinus, vos, no, na, lo, lá, eu terei como função sintática o complemento. Vamos ler aqui a letra A. Os homens faziam-na. Então, faziam ela eu não posso usar aqui, porque eu tenho o sujeito aqui na frente. Então, aqui é faziam-na. Vou botar o A e pegar o M aqui e fazer o na. Isso aqui é uma forma enclítica. Então, a letra A está correta. Ou seja, não é a forma pedida no número 7. Está em busca da incorreta. Letra B.
fala-iam entrar na caverna à força. Eles fariam ela, fala-iam entrar na caverna à força. A letra B está correta porque é um caso de mesóclise, é um caso mesoclítico. Letra C, fazia aceitar o casamento na base da violência. É um caso enclítico. Letra C está correta. Não vou explicar o que é próclise, ênclise e mesóclise, porque tem um vídeo sobre isso no canal, vou deixar o link. Letra D. Espero que a faças aceitar-te como marido. Esse A está correto, é uma próclise, porque foi atraído pelo que? Letra D está correta. Letra E. Faça-la cumprir o prometido antes do casamento. Faça quem? Ela. Faça a e não faça lá. Tranquilo? Eu aproveitei essa questão aqui para usar a colocação pronominal. O lugar do pronome. Se é antes do verbo, próclise. Se é no meio do verbo, no meio da conjugação verbal, mesóclise. Ou se é após a colocação verbal, ênclise. Além disso, eu observei a correta flexão ou conjugação verbal. Número 7, letra E. Agora, para resolvermos a número 8, precisaremos do texto. Vamos à leitura. O casamento foi a maneira que a humanidade encontrou de propagar a espécie sem causar falatório na vizinhança. As tradições matrimoniais se transformaram através dos tempos e variam de cultura para cultura. Em certas sociedades primitivas, o tempo gasto nas preliminares do casamento, corte, namoro, noivado, etc., era abreviado. O macho escolhia uma fêmea, batia com o tacape na sua cabeça e a arrastava para sua caverna. Com o passar do tempo, este método foi sendo abandonado por pressão dos bufês, das lojas de presente e das mulheres, que não admitiam um período pré-conjugal tão curto. O homem precisava aproximar-se dela, cheirar seus cabelos, grunhir no seu ouvido, mordiscar a sua orelha e só então, quando ela estivesse distraída, bater com o tacape na sua cabeça e arrastá-la para a caverna. Esse aqui é um fragmento retirado de uma crônica ou conto do livro Comédias da Vida Privada, de Luiz Fernando Veríssimo. Número 8. Esse período aqui, olha, o macho escolhia uma fêmea, batia com o tacape na sua cabeça e a arrastava para a sua caverna. Esse período tem a função textual de, olha só, ele tem a função textual. Então, qual que é a função no texto deste período? Vamos voltar ao texto aqui. Em certas sociedades primitivas, o tempo gasto nas preliminares do casamento, corte, namoro, noivado, etc., era abreviado. Como assim era abreviado? O macho escolhia uma fêmea, batia com o tacape na sua cabeça e a arrastava para a sua caverna. Vamos aqui. Esse período tem a função textual de esclarecer de que modo o tempo pré-conjugal era abreviado. E por que ele era abreviado? Porque ele escolhia a fêmea, batia com o tacape e arrastava para a sua caverna. Então, essa colocação textual tem a função de, letra A, esclarecer de que modo o tempo pré-conjugal era abreviado. Precisávamos do texto para respondermos a questão número 8. Número 8, letra A. Número 9. Em certas sociedades primitivas, o tempo gasto nas preliminares do casamento, olha só, quais são as preliminares do casamento? Vou citar algumas. Eu tenho essa,
eu tenho essa e outras mais. Repetindo, o tempo gasto nas preliminares do casamento. E quais são as preliminares do casamento? São várias. Eu tenho esta, etc. Então, o segmento sublinhado entre travessões indica o quê? Indica uma breve explicação das tradições sociais. Quais são as tradições sociais? Eu tenho várias. Como exemplo, eu vou citar 3. Aqui eu tenho 3 exemplos. Tenho mais, etc. Mas eu vou te dar 3 exemplos. Corte, namoro, noivado. É uma exemplificação das tradições sociais. Antigamente era outra coisa, mas aqui eu tenho as tradições sociais. Número 9, letra C. Número 10, tem um lance aqui muito curioso. Vamos ler. Na palavra falatório, o sufixo ório tem o mesmo valor semântico no seguinte vocábulo. Falatório. O que é um sufixo? Sufixo é que vem ao final. Se fosse no início, seria prefixo. Então, o sufixo mais o prefixo formam os afixos. Esse ório, ele tem a mesma função, o mesmo valor semântico. O que é valor semântico? Ele significa a mesma coisa em alguma opção aqui embaixo. Falatório, tá? Vamos resolver essa questão sem recorrermos à matéria sufixos. Porque a matéria sufixos tem muita coisa. Vamos pensar assim. O que é um falatório? Falatório é falar demais. É soltar as palavras desencadeadamente, descontroladamente. Letra A, auditório. Auditório é o lugar. Promontório também é um lugar. Laboratório também é um lugar. Relatório é um texto escrito ou falado que é organizado. E esse aqui, palavrório? O palavrório, quando o cara solta um monte de palavras, fala sem noção daquilo que está falando. Então bateu. Falatório, palavrório. O número 10 poderia perguntar assim: qual é o sinônimo de falatório? Direto eu iria para palavrório. Mas, número 10, preferiu perguntar o valor semântico do sufixo ório. Para número 10, bastava lermos isso daqui, ó. Auditório é um lugar, promontório é um lugar, laboratório é um lugar, relatório é um conjunto de coisas organizadas, e aí sobra quem? O palavrório. Palavrório, o conjunto de palavras ditas ao acaso, enxurrada de palavras. Ok? Número 10, letra E. Número 11. O livro de onde foi retirado esse fragmento, qual é o sinônimo de fragmento? Excerto. Excerto é o mesmo que fragmento. Recebeu o nome de Comédias da Vida Privada. O humor deste fragmento é conseguido basicamente pelo seguinte processo. Vamos ler. Nós já fizemos a leitura do texto agora, né? Agora vamos ler as opções, vamos ver o que vai bater. Letra A, exagerar os dados fornecidos. Letra B, misturar momentos distantes do tempo. Letra C, criticar as preocupações sociais. Letra D, utilizar um vocabulário ultrapassado. Letra E, descrever ações de forma grotesca. Grotesca, violenta, sem polidez. Não há um exagero nos dados fornecidos. Não vi nenhum exagero. Observe que a letra B, misturar momentos distantes do texto, é visível, é nítido. Eu falo do passado
e falo do presente. Onde que eu vou falar isso? Aqui, olha, eu vou falar como era na sociedade primitiva e vou falar que era diferente das preliminares do casamento atual, que tem a corte, o namoro, o noivado. Então eu tenho momentos distantes do tempo. Letra C, criticar as preocupações sociais. Hora alguma o texto fala sobre preocupação social. Letra D, utilizar um vocabulário ultrapassado. Eu tenho palavras ultrapassadas, vocabulário, conjunto de palavras. Eu tenho palavras ultrapassadas. Descrever ações de forma grotesca, agressiva, não tem. Para resolvermos as questões da Fundação Getúlio Vargas, especialmente as questões de interpretação, basta uma leitura atenta no texto. Faz a leitura atenta, e nesse texto aqui eu observei que há um contraste entre o casamento antigo e o que é feito hoje. Hoje nós temos que respeitar algumas coisas, eu tenho 3 aqui, e etc., que tem mais coisas. E nas primitivas, o tempo era breve, era abreviado. Ou seja, ele fazia isso e fazia isso. Então ficou claro para nós que a opção da número 11 é a letra B. Pronto, resolvemos 11 questões. Pretendo gravar outro vídeo, tá? Mas aqui a gente já consegue ter uma noção da Fundação Getúlio Vargas, do que a gente precisa estudar. Deixarei abaixo do vídeo os links para você recorrer às matérias relacionadas para este concurso. Beleza? Então, gente boa, muito obrigado pela companhia. Fica com Deus, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!